bom, primeiro ano, voltamos com tipos de neurônios. Então, lembrando, neurônio é a principal célula do nosso sistema nervoso. Nós temos bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de neurônios. Lembrando que é uma célula super mega especialista. Especialista em condução do impulso nervoso. Ela é tão especialista que ela perdeu capacidades básicas de célula. Ela não consegue nem realizar seu próprio metabolismo. Para isso, ela conta com o apoio das células glia ou neuróglia, que ficam trabalhando para fazer essas atividades que o neurônio, por se tornar tão especialista na condução do IN, deixou de fazer. Coisas simples de células ele nem faz. Outra capacidade que ele perde é a capacidade de mitose, de regenerar, de se dividir. Portanto, o neurônio morto é neurônio morto para sempre. Então, cuidado dos neurônios, né? Porque à medida que vai passando o tempo, eles vão morrendo. Inúmeras coisas fazem os neurônios irem morrendo. Sobrecargas neurológicas, doenças degenerativas, problema na bainha de mielina. Lembra a bainha de mielina que protege o axônio, que é uma das partes do neurônio? Algumas doenças degeneram a mielina e o desgaste neurológico acontece. Muito bom. Para que serve o neurônio? Transmissão do impulso nervoso. Como ele se dá? Lei do tudo ou nada. Ou passa ou não passa. Se passar, dendrites corpo axônio, sinapse. Dendrites corpo axônio, sinapse. Lembrando que a sinapse é preenchida pelos neurohormônios que estão nas bolsas sinápticas. Certo? Os principais neurohormônios, adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Muito bom! Os neurônios, então, são as células especializadas na captação, na interpretação dos INs, impulsos nervosos. Você está me vendo? Maravilha! É porque você tem um nervo que permitiu pegar a minha imagem, captar a imagem, levar até o cérebro e interpretar a imagem. Está me ouvindo? É porque você captou minha voz, captou as palavras, interpretou as palavras. Se você sente cócega, você sente dor, sua memória, seu raciocínio, todas as suas sensações são controladas pelo sistema nervoso. Que, aliás, pode ser sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, mas isso é outro assunto. Hoje nós vamos falar que esses milhões e milhões de neurônios podem ser divididos em 3 categorias de neurônio, tá? Para facilitar a sua vida, 3 categorias de neurônio. Neurônios sensitivos ou sensoriais. São os neurônios que captam os INs, recebem os INs, sejam eles de natureza sonora, de natureza visual, gustativa, toque, qualquer sensação, qualquer estímulo que seja captado, é captado pelos seus neurônios sensoriais ou sensitivos. Eles captam os INs, captam e levam. Levam para onde, professor? Para onde for necessário. Sejam para os centros que vão fazer as funções ou para os que vão interpretar as sensações, dependendo da necessidade. O que importa é que os neurônios sensitivos, ou também chamados de sensoriais, eles captam os INs. Aí você tem os associativos. São os neurônios que associam os centros neurológicos, tipo o nosso encéfalo, a nossa medula espinal, nosso encéfalo, são as regiões que vão fazer essas interpretações. E os associativos fazem essa transferência. Então, os sensitivos captaram, levaram até os associativos que transferem esses impulsos para os órgãos importantes que vão fazer essa interpretação. Maravilha! Interpreta e faz o quê? Uma tomada de decisão. Já é um outro tipo de hormônio chamado hormônio, por
falei hormônio, neurônio motor ou efetuador, que vai dar a resposta. É para tirar o braço? Ah, é para piscar o olho. Ah, é para pensar tal coisa. Ah, é para falar tal coisa. Ah, o que eu ouvi foi um piano, ou foi uma flauta, ou foi a voz do meu amado professor de biologia. Ah, você interpretou? Então aconteceu isso, ó. Sensitivos captaram e levaram até os centros importantes de diagnóstico. Os associativos transferiram para esses centros e os centros devolveram para os efetuadores uma resposta. Por exemplo, se você colocou a mão no lugar quente, você tirou o braço, né, rapidamente, por quê? Foi captado o calor, que é uma sensação, é um IN, foi levado, aí os associativos levaram para o centro que vai mandar retirar o braço e volta a resposta para o músculo. Tira daí o dedo, tira o braço daí que está quente. Então, ó, sensitivos captam, associativos transferem e motores ou eferentes realizam a atividade, realizam o que deve ser feito. Perfeito? Então, nós temos 3 tipos de neurônios. Vamos repetir? Sensitivos ou sensoriais. Captam os estímulos. Associativos. Transferem o estímulo para os centros de comando. Efetores ou efetuadores. Eles levam a ordem. O que o centro de comando mandou fazer? Ah, é tirar o braço? Tá bom. Ah, é escutar? É entender? Ah, é fazer uma conta? Ah, tá. Aquilo que for fazer, que for dar como resposta, é feito pelo efetuador. Eu vou repetir os 3 tipos. Associativos, né, que fazem essa associação. Sensitivos captaram e efetuadores resolveram a questão, fizeram o que tinha que ser feito. Beleza? Os 3 tipos de neurônios.